Olá, seja bem-vindo a este episódio 288 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje vamos falar da maior ilha do planeta Terra, porque a maior ilha do planeta Terra tem estado em todas as notícias, já que o novo presidente dos Estados Unidos da América tem mostrado uma vontade muito intensa de ficar com ela. E eu refiro-me, como já terão com certeza adivinhado, à Groenlândia. E só para os mais curiosos e coca-bichinhos, é verdade que a Austrália é 3,5 vezes maior do que a Groenlândia, mas como aprendemos todos na escola, é considerada um continente e não uma ilha. Portanto, dentro das ilhas, a Groenlândia é uma enorme massa gelada de mais de 2 milhões de quilómetros quadrados. Se fosse um país, seria o 12º maior país do mundo, portanto aquilo é mesmo grande, mas onde apenas vivem, segundo uma estimativa de 2015, 57 mil habitantes. 57 mil, o que faz dela o território com menor densidade populacional do planeta. Mas mesmo esses territórios, quase vazios, têm uma história, e é dessa história que hoje vamos falar. A Groenlândia é atualmente uma região autónoma do Reino da Dinamarca, mas foi muitas coisas diferentes ao longo dos últimos séculos e tem inclusivamente alguma relação histórica com Portugal, na medida em que o navegador Gaspar Corte Real andou por lá em 1500 e em 1501, a mando de Dom Manuel I, à procura de uma passagem para a Ásia. Nós não estávamos, Rui, à espera hoje de estar aqui a falar da Groenlândia, mas Donald Trump ofereceu-nos essa excelente oportunidade. Portanto, diz-me lá, um território gelado e com o número de habitantes da cidade de Évora tem história suficiente para conversarmos acerca dele durante 40 minutos? O problema provavelmente é ficarmos só pelos 40 minutos. Há muita história na conversa para mais do que esse tempo. Há mais história do que os polares? Sim, há mais história do que renas e cães e ternós, etc. Bem, a Groenlândia é muito grande, embora a deformação dos mapas a faça parecer maior do que é. Quer dizer, quando olhamos para o mapa, aquilo parece muito, muito maior do que apesar de tudo é. Agora, só tem uma população, como disseste, de cerca de 56 mil habitantes. Portanto, basicamente é como se agarrássemos na Europa Ocidental, e a Europa Ocidental estou a considerar países como Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Grã-Bretanha, Holanda, Bélgica, portanto, Portugal até Suíça. Sim, Portugal até a Alemanha. Portugal até a Alemanha, se agarrássemos nessa área, a Europa Ocidental, que tem 2,2 milhões de quilómetros quadrados, portanto, o mesmo tamanho da Groenlândia, e tirássemos toda a população, portanto, os seus 220 milhões de habitantes, e deixássemos apenas a população da cidade de Évora aqui. Portanto, ficávamos mais... A população da cidade de Évora teria a sensação do que era ser a população da Groenlândia, quer dizer, neste continente esvaziado. Haveria imenso espaço para passear, sim. Muito espaço para passear. Andar de bicicleta. Mas provavelmente, como estamos a falar da Europa Ocidental, passear um bocadinho mais confortavelmente do que na Groenlândia. Porquê? E porquê é que a Groenlândia não tem uma população maior? Bem, porque estamos a falar de uma ilha que está em cerca de 80% coberta com uma camada de gelo. Uma camada de gelo que tem, em geral, 1,6 km de espessura e chega a ter 3 km de espessura. Quer dizer, é uma coisa impressionante. Aliás, mas espera, mas está em cima de terra ou está em cima de água? Está em cima de terra, mas curiosamente, segundo alguns geólogos, há discussão, muito provavelmente, se não fosse a camada de gelo, não era uma ilha, eram 3 ilhas. Era um arquipélago. Porque é provável que as massas de terra estejam separadas por canais, portanto, provavelmente e ninguém sabe bem. Ninguém sabe bem, há uma discussão, enfim, há 3 km debaixo do gelo. As temperaturas podem ser extraordinariamente punitivas. Em dezembro de 1991 foram registados 69 graus negativos. Curioso número. Exatamente, mas extraordinariamente frio neste caso. E só tem população basicamente na costa, que é onde a camada de gelo não cobre, e sobretudo na costa oeste, portanto, na costa que está voltada para o Canadá, para a América do Norte. A história da Groenlândia, eu creio que é interessante, e é interessante para ouvintes portugueses, porque nos remete para uma área que está geralmente fora do radar da história de Portugal. E porquê?
Bem, nós temos uma história que nos séculos XV e XVI está concentrada na viagem à Índia, na viagem de Vasco da Gama de 1497, na Rota do Cabo, no Império do Oriente e depois nos séculos XVI, XVII e XVIII também no Brasil, na colonização do Brasil e depois na colonização da África, o que quer dizer que a história de Portugal remete-nos muito para o Atlântico Sul, digamos assim. Portanto, quando olhamos para o Atlântico, a nossa história parece estar toda no Sul. E isso não é bem verdade. Não é bem verdade. O bacalhau que o diga. O bacalhau que o diga. Isto é, basta pensar que um dos peixes mais consumidos em Portugal, e já desde épocas muito antigas, como aqui uma vez num programa de Natal lembrámos, é pescado no Atlântico Norte. Portanto, nós temos desde o século XVI, pelo menos, pesca portuguesa nestas áreas próximas frias, não é? Da Groenlândia, e temos também portugueses a navegar para o norte do Atlântico e não apenas para o sul. Mas não só à procura de bacalhau. Não, também à procura daquilo que andavam à procura também no Atlântico Sul, quer dizer, uma passagem para a Ásia, ou até mesmo a Ásia, à procura da Ásia. Portanto, são conhecidas viagens de exploração portuguesas para o norte, nos séculos XV, nos séculos XVI. Há o caso de Pedro de Barcelos e João Fernandes Labrador, que terão feito viagens à Terra Nova e à Terra de Labrador, daí provavelmente o nome se calhar, entre 1495 e 1498. Isto é tudo discutível. Porquê? Porque os documentos não são claros, não há um registro destas viagens, há umas referências indiretas e, portanto, os historiadores dividem-se muito sobre as datas, até a identidade dos próprios navegadores às vezes é discutidos. E uma das hipóteses, por exemplo, é que este Labrador, a terra depois conhecida por Labrador, e que hoje está no Canadá, muito provavelmente poderia talvez referir-se à Groenlândia, isto é, era o nome que os navegadores portugueses poderiam ter dado à Groenlândia. Mas, mais uma vez, isto é tudo discutido. E não sabe sequer se contactaram com alguém ou não. Não se sabe. Não sabemos exatamente onde é que chegaram, com certeza. E quem encontraram, e depois há o caso dos Corte Real, o João Vaz Corte Real, que é capitão da ilha de São Jorge, nos Açores, e os seus filhos, Gaspar, Miguel e Vasco, todos eles envolvidos em explorações no Oceano Atlântico e, sobretudo, no Atlântico Norte. O Gaspar Corte Real terá atingido a Groenlândia em 1500, mas, mais uma vez, terá. Talvez tenha, não sabemos. Ele vai desaparecer numa viagem em 1501 e o Miguel Corte Real vai desaparecer depois, o irmão vai desaparecer numa viagem depois em 1502, onde aliás era uma viagem feita a tentar encontrar o outro irmão desaparecido, também desaparece. Poderão ter chegado ou não à América do Norte. Isto é uma discussão que já dura há décadas. E há imensas teorias acerca disso, também já falámos delas aqui. Pedra de Dayton, enfim, mais aquilo. Há uma coisa que sabemos, isto aí com uma certeza, há um mapa que é chamado um mapa de Cantino, é um mapa de 1502, que é um planisfério do mundo, que foi contrabandeado para fora de Portugal por um senhor chamado Alberto Cantino, que era um agente do Duque de Ferrara, em Itália, que veio precisamente para espiar, basicamente, para obter informações e conseguiu levar o mapa. E nesse mapa de Cantino está representada a costa sul da Groenlândia. E diz a legenda está em português, porque isto é um mapa português de que o Cantino arranjou um exemplar e levou para a Itália. Diz a legenda, em relação à Groenlândia, esta terra é descoberta, ou foi descoberta, esta terra foi descoberta por mandado do muito excelentíssimo príncipe Dom Manuel, rei de Portugal, a qual se crê ser esta a ponta da Ásia. Portanto, a Groenlândia está lá, o sul da Groenlândia estará lá descrito. Provavelmente, eu estou a dizer estará lá, mais uma vez, porque há historiadores que provavelmente terão outras teorias acerca do que é que lá está representado, da terra que lá está representada. Está aqui descrito como tendo sido uma descoberta dos portugueses, mas isso quer dizer apenas que há uma reivindicação portuguesa no mapa em relação à propriedade daquelas terras da Groenlândia, e
a teoria em Lisboa, em 1502, era que aquilo poderia ser a ponta do continente asiático, não exatamente parte da América ou uma ilha, mas uma ponta do no tempo em que se pensava, asiático. em que se imaginava que a esfera terrestre pudesse ser mais pequena do que efetivamente E a verdade é que no fim do século XV, princípio do século XVI, há muitos soberanos europeus, há vários soberanos europeus que estão a fazer o mesmo que os reis de Portugal e de Castela, isto é, tentar chegar à Ásia, portanto não é só o rei de Portugal, nem só o rei de Castela, experimentando outras rotas para o Ocidente, ou então, mesmo quando o objetivo não é chegar à Ásia, descobrir ilhas ou terras no Atlântico. E já falámos também aqui disso. Há uma tradição medieval, e já vinha da antiguidade, de terras e ilhas no Atlântico, isto é, de ideia de coisas mais ou menos imaginárias, ou antes nós imaginamos que fossem imaginárias para eles. Provavelmente podiam ser notícias de antigas navegações, barcos que se teriam perdido e regressado, com a notícia de que havia uma ilha, havia uma terra, e portanto nos mapas medievais às vezes já há estas ilhas, e nesta altura há um interesse em tentar descobrir essas ilhas. E por isso as viagens dos portugueses no Atlântico Norte coincidem, por exemplo, dos Cortes Reais, do Labrador e dessa gente, coincidem no tempo com o italiano Giovanni Caboto, ou Jean Cabot, ou John Cabot, quer dizer, com os vários nomes que ele tem conforme o sítio onde está, a França, Inglaterra. Ele é um genovês, tal como Cristóvão Colombo. Aliás, há uma fonte que diz mesmo, ele é genovês como Cristóvão Colombo, enfim, para aquela grande discussão sobre se ele não seria português. Sobre se ele, bem, no princípio do século XVI, em Inglaterra, julgavam que era genovês como o Giovanni Caboto. E o Giovanni Caboto está ao serviço do rei Henrique VII de Inglaterra, portanto, o pai do famoso. Ou seja, também não era só Portugal e Espanha que andava a fazer Não, andavam toda a gente, os franceses, certo, os ingleses, o rei de França, o rei da Inglaterra, estão a enviar. E o Caboto está a procurar uma passagem para a Ásia, como o Colombo, e visitou a costa da América do Norte, e é ele que geralmente é reconhecido na historiografia europeia como o grande explorador. Porquê? Porque as viagens dele ficaram registadas em documentos da cidade de Bristol, que é de onde ele partiu, e, portanto, na cidade de Bristol há registros, e também cartas sobre as viagens. Portanto, há uma documentação que fez com que ele ficasse com mais ganharam os arquivos, peso na história do que quem não deixou arquivo. Quer dizer. Ou deixou, mas levou com um terremoto em cima, não é? Ou isso, ou por simplesmente não ou não foi dar tanta importância como isso àquelas viagens, como as viagens no Atlântico Sul. Agora, é isto que o mapa de Cantino de 1502, isto é o mapa português levado pelo Alberto Cantino, chama o descobrimento da Groenlândia. É de facto um redescobrimento. Porquê? Porque no Atlântico Norte as navegações de europeus eram muito antigas, e as primeiras de que há hoje notícia aceite pelos historiadores são as dos antepassados dos atuais noruegueses, suecos e dinamarqueses, os chamados Homens do Norte. Sim. E na Groenlândia não é como nos Estados Unidos, não é? Que existe sempre aquela discussão sobre quem é que lá chegou, quem é que não chegou lá. No caso da Groenlândia não há dúvidas nenhumas. Não há dúvidas, porque há evidência escrita, essa podia ser discutida, mas sobretudo há evidência arqueológica. Certo. Isto é, há restos arqueológicos de quintas, de igrejas da Alta Idade Média na Groenlândia. Estes Homens do Norte, eu estou a chamar Homens do Norte e vou-lhe chamar Homens do Norte porque essa é a tradução daquilo que eles são chamados na Europa Ocidental nos séculos X e XI, que é normanos, quer dizer Homens do Norte, daí vem normandos, sim. E isto é no caso da Europa Oriental e do Mediterrâneo, são chamados russos. Já falámos aqui deles a propósito da Ucrânia, são eles que vão fundar aquilo que vem a ser a Rússia, vem daí russo. Agora, eles são mais conhecidos... E russo vem de remar? Vem à discussão. Tanto pode significar o estarem em barcos e remar, como pode aludir a uma região da Suécia que é Roslagen, e podem ser gente dessa área. Portanto, há as duas teorias. De qualquer maneira, eles são conhecidos, sobretudo, na historiografia ou pela cultura popular hoje em dia, por vikings. Isso é um termo que é um termo dos historiadores do século XIX, só no século XIX é que começaram a chamar vikings. Vikings era apenas o nome de um bando guerreiro,
E eles não eram todos bandos, havia, enfim, muitos deles eram bandos guerreiros, mas havia também comerciantes, havia também colonos, portanto, não eram apenas guerreiros. Portanto, isto é uma população do norte da Europa e do sul da Escandinávia que fala uma língua germânica. E uma parte, nesta época de que vamos falar em relação à história da Groenlândia, uma parte destes homens do norte já eram cristãos, mas outra parte ainda são pagãos. É preciso lembrar, por exemplo, que só no século XII é que a Suécia deixou de ser pagã, quer dizer, só no século XII, quer dizer, portanto, demorou muito tempo. Muito tarde. Estes homens do norte espalham-se pela Europa nos séculos IX, X e XI. Eles deslocam-se, ao contrário de outras populações migrantes na Europa que avançavam por terra, eles deslocam-se por barco, quer ao longo da costa da Europa Ocidental, quer ao longo dos grandes rios da Europa Central e Oriental. E, portanto, através dos grandes rios da Europa Central e Oriental, ou através das costas da Europa Ocidental, eles vão longe. Vão até à Península Ibérica, entram no Mediterrâneo, chegam ao Mar Negro, chegam a Bizâncio. Portanto, há russos e normanos por toda a parte. E, portanto, por volta do século XI, as costas e os rios da Europa estão cheias de bandos de guerreiros do Norte, em embarcações com aquelas proas grandes, com aqueles dragões. Eles fundam mesmo novas unidades políticas, por exemplo, o Condado da Normandia em França, é dos homens do Norte, que depois vão conquistar a Inglaterra, criar um reino normando na Inglaterra. O reino da Sicília, eles conquistam a Sicília, eles chegam à Sicília por volta do ano 999 como mercenários ao serviço dos bizantinos. O Império Bizantino domina o sul de Itália, a Sicília é controlada nesta altura pelos muçulmanos. E aquilo que os homens do Norte fazem, eles aparecem a Itália como mercenários ao serviço dos bizantinos, mas depois vão conquistar por conta própria a Sicília e fundar um reino normando na Sicília, que inclui depois também o sul da Itália. E vão fundar também o reino de Rus, o antepassado da Rússia. Portanto, eles são importantes mesmo na fundação de Estados ou de unidades políticas relevantes na Europa da Alta Idade Média. No caso de Portugal, o território português é atingido pelos homens do Norte no ano, enfim, mais uma vez os historiadores discutem e dividem-se, no ano 961. Depois há várias notícias de ataques dos homens do Norte nas décadas seguintes, quer a áreas cristãs, quer a áreas muçulmanas. Por exemplo, em 966 eles atacam Alcácer do Sal. Em 1022 teriam saqueado a região de Braga. Em 1026 a região de Aveiro. Da região de Aveiro há um documento que diz o que é que eles fizeram. Raptaram mulheres locais e depois devem ter acampado para negociar o resgate com a população local. Então sabemos até o que é que a população, para obter as suas mulheres de volta, teve de lhes dar. Teve-lhes dar uma espada, uma vaca e sal. As mulheres estavam baratas, não? Quer dizer, não, estas coisas eram capazes de ser mais caras do que é hoje. Quer dizer, não vamos tirar conclusões precipitadas disto. Quer dizer, sal era uma coisa importante porque eles faltava-lhes sal lá no norte. Aliás, as comunidades, as cidades do norte da Europa vão começar a abastecer-se de sal no sul, nomeadamente em Portugal. Mas uma espada e também há uma capa, também lhes dão uma capa. Sim, várias coisas. Nós estamos a falar da história da Groenlândia e também, evidentemente, das pessoas que a descobriram, que a habitaram, e estamos a ver que são as mesmas pessoas que também bateram à porta de Portugal e da Europa e do Mediterrâneo, e da mesma maneira que viajaram para o sul, também viajaram para o norte, esses homens do norte. E para o oeste. Eles, portanto, para sul eles vão seguir a costa. Eles não são navegadores de alto mar como os portugueses vão ser. Portanto, eles seguem mais ou menos as costas. Portanto, deve ser uma navegação à vista, tal como era uma navegação tradicional no Mediterrâneo. No norte da Europa também é. Também deve ser. Portanto, eles seguem a costa ou seguiram os rios, quer dizer, para chegar ao sul. Entre os rios eram capazes de transportar os barcos por terra para fazer o transbordo entre rios. E viajaram também para o oeste, provavelmente seguindo as grandes massas de gelo do norte da Europa. E é assim que vão ocupar as Ilhas Faroé, depois a Islândia, portanto vai ser colonizada por estes homens do norte. E como é que sabemos isto? Bem, sabemos isto pelos
os tais vestígios arqueológicos ou para as populações que ainda lá estão, no caso da Islândia e das Ilhas Faroé, mas também pelas sagas. As sagas são tradições orais, de histórias orais, que foram postas por escrito na Idade Média, mas que remetem para o que historiadores hoje admitem que são factos históricos muito antigos. Quer dizer, portanto, são histórias que eram contadas na Escandinávia, no norte da Europa, em relação ao que tinham feito determinadas figuras uns séculos antes e que em determinada altura são postas por escrito. Sim. E, portanto, e que hoje se são entende não conhecidas. serem apenas ficção. E não são apenas lendas, têm uma tradição. Portanto, e é por isso que sabemos que a Groenlândia terá sido ocupada por um grupo de homens do norte, dirigido por Eirico Vermelho. Eirico Vermelho teria nascido na Noruega, mas estaria a viver na Islândia e terá sido banido da Islândia. Portanto, a história é contada na saga de Eirico Vermelho, que foi posta por escrito no século XIII. Portanto, temos um manuscrito do século XIII com esta história. E na saga dos habitantes da Groenlândia, que é outra saga, assim. Chama-se a Saga dos Habitantes da Groenlândia, que é registada no século XIV. Portanto, há registro no século XIV, mas, mais uma vez, remete para uma história muito antiga. Portanto, o Eirico Vermelho, nascido na Noruega, vive na Islândia, é banido da Islândia por qualquer coisa que fez na Islândia, e daí planeia uma viagem mais para o oeste, para estabelecer o povoamento da Groenlândia. Pensa-se que por volta do ano 982. Portanto, estamos a falar fim do século X. A saga diz que ele não é o descobridor da Groenlândia, porque a Groenlândia já era conhecida antes pelos homens do norte, já tinham frequentado a Groenlândia, mas seria ele que lhe teria dado o nome, a Groenlândia. Isto é, Groenlândia, Terra Verde, Greenland, quer dizer, isto a expressão inglesa, portanto, tem o mesmo sentido, a Terra Verde. E ter-lhe dado esse nome para atrair colonizadores. Portanto, a saga diz que ele chamou-lhe Terra Verde para dar a ideia de que era uma terra agradável para colonização. Mas era porque Eirico Vermelho era daltónico? Ou na altura a Terra estava mesmo verde e não branca como agora? Já vamos discutir isso. Quer dizer, é muito provável que a Groenlândia, neste século X, fosse diferente do que vai ser a Groenlândia a partir do século XIV ou XV e até do que é hoje. Certo. Bem, eles na Groenlândia, os homens do norte vão procurar a parte que não está coberta por gelo, que são as partes da costa. A parte green, e tentaram aí reproduzir, por aquilo que se percebe dos vestígios arqueológicos, tentaram reproduzir as condições da colonização da Islândia. Portanto, eles talvez tenham sido uma população entre 2.000 e 10.000 habitantes no século X, enfim, no século XI, XII, XIII. Eles tentam cultivar cereais, não é propriamente melhor melhor terra para isso, mas é boa para criar gado. E, portanto, criam gado, tem muitas pastagens. Portanto, os arqueólogos encontraram ruínas de centenas de quintas, portanto, mais de 600 quintas, e de igrejas também, e cemitérios. Portanto, há ali uma população estabelecida, com estábulos, vestígios mesmo de pastorícia. Os cemitérios indicam que são gente bastante alta, tudo acima do 1,70 m, muitos acima do 1,80 m. Queria dizer, não é apenas porque são homens do norte, mas porque têm uma boa dieta, sobretudo produtos lácteos e de carne. Muita proteína. Muita proteína. Agora, eles percebe-se que têm de importar tudo mais. Quer dizer, cereais, madeira também vão ter de importar, porque metais, sal, que também importam. E exportam. O que é que eles exportam para a Europa? Exportam dentes de morsa, portanto, uma espécie de trabalhado como ao marfim, os dentes de morsa, e peles de focas e de outras coisas assim. Portanto, desde o século XIII, esta colónia de homens do norte da Groenlândia vai reconhecer o rei da Noruega como soberano. Portanto, eles não afirmam a sua independência. Sim. Não, eles admitem que são parte do reino da Noruega
E o contacto da Noruega é mantido por 1 ou 2 barcos por ano. Portanto, há 1 ou 2 barcos por ano que vão da Noruega até à Groenlândia e vêm da Groenlândia para a Noruega. E o que é que acontece? A partir do século XIV, século XIV-XV, perde-se o contacto. Portanto, não há contacto. No século XVI, os noruegueses voltam à Groenlândia e já não encontram a comunidade de homens do norte que lá existia. Quer dizer, já lá não estão. E o que é que aconteceu? O que é que lhes aconteceu? Bem, os historiadores discutem imenso o que é que lhes aconteceu. Muito provavelmente a comunidade desapareceram como os dinossauros? Ou é extinta através de meios criminosos por outra população que entretanto chegou e exterminou os europeus, ou muito provavelmente eles a pouco e pouco foram migrando de volta para a Europa. E porquê é que teriam migrado de volta para a Europa? E isso tem a ver com a tal mudança de condições na Groenlândia. Na Groenlândia, quando os homens do norte chegam, o clima entre o ano 800 e o ano 1300, portanto entre o século IX e o século XIV, o clima é muito mais temperado era muito mais temperado do que é hoje. Portanto, eles vão encontrar árvores, vão encontrar pastagens numa parte da costa, e depois do século XIV-XV as temperaturas vão cair no âmbito da chamada pequena idade do gelo entre o século XV e meados do século XIX. Portanto, as condições lá ter-se tornado muito piores, quer dizer, para europeus ou para o tipo de vida que os europeus queriam fazer lá. Portanto, porque há outras populações que ficam e até prosperam lá durante esta pequena idade do gelo, mas não os europeus, porque muito provavelmente os europeus queriam ter uma vida como na Europa lá, e para isso deixou provavelmente de haver condições a partir do século XIV e XV. Mas então, nessa altura, tu sugeriste que eles até possam ter sido exterminados, significa que já havia populações diferentes a concorrer pelo mesmo espaço? Já havia outras populações. Nós temos os homens do norte da Europa, estão estabelecidos sobretudo no sul da ilha, mas há outra população a entrar pelo norte da ilha, vinda do Canadá. E no século XIV, essa população já lá está quando os homens do norte chegam, mas eles estão muito afastados. Enfim, há uns recontros, umas hostilidades, muito provavelmente também há trocas e comércio, mas eles estão afastados. Mas no século XIV, essa população que já lá estava, portanto, aqueles que tinham vindo do Canadá, essa população começa a ser substituída por outra. E os historiadores às vezes são vagos o que é que significa esta população ser substituída por outra. Muito provavelmente a nova população que está a chegar está a eliminar a população que lá estava. Esta população que está a chegar são os antepassados dos atuais Inuit, também conhecidos por esquimós. Eles estão a chegar nesta altura, no século XIV, portanto esta população de Inuits, eles estão relacionados com os habitantes do Alasca, do norte do Canadá, da Sibéria Oriental. É uma população que vive basicamente à volta do Círculo Polar Ártico. É uma população originária da Ásia, mas que chegou depois dos chamados índios americanos. Os índios americanos terão chegado há cerca de 15 mil anos à América, portanto, são caçadores que vão atrás de fauna e que entram vindos da Ásia, entram e depois se expandem pela América. Pelo chamado Estreito de Bering, que na altura também seria provavelmente ligado, estaria talvez ligado, havia uma ponte, e esta outra população de Inuit chega muito tempo depois, há cerca de 5 mil anos, portanto, quase 10 mil anos depois dos índios. São caçadores também, caçadores de baleias, caçadores de focas, e começam a espalhar-se pelo norte do Canadá e vão entrar na Groenlândia também pelo norte. E é muito provável, portanto, uma das teorias é que esta população de Inuits se tenha expandido na Groenlândia, porque é começado a descer, e provavelmente aproveitado o facto de os europeus estarem enfraquecidos pela ruptura de relações com a Europa. Essa ruptura de relações tem também a ver com a expansão europeia em África, onde os europeus começam a adquirir marfim de elefante e, portanto, lá se vai os dentes de morsa. Os dentes de morsa passam a tornar-se menos interessantes. A mudança do clima, uma parte dos europeus podem ter começado a regressar à Europa e provavelmente criaram-se ali condições para os Inuit ou os eliminarem, aqueles que possam ter lá ficado. E, portanto, quando
Quando os noruegueses voltam, no século XVII, só já há inuits. Já só há inuits, portanto eles não encontram já homens do Norte vivos, pelo menos, isto é, encontram cemitérios, encontram igrejas, encontram as quintas, mas já não há vestígios de homens do Norte vivos. Mas isso é interessante, porque os inuits hoje em dia são considerados os nativos. Sim. Mas a verdade é que eles chegaram depois dos europeus. Os europeus estavam lá antes deles, estavam lá, colonizaram antes. De qualquer maneira, os inuits são hoje a maioria da população da Groenlândia, cerca de 90% da população é inuit. E curiosamente eles não são muitos, cerca de 50 mil, para aí, mas conseguem falar 3 línguas diferentes. Quer dizer, isso demonstra a separação entre comunidades. Não, é uma coisa tremenda, porque, por exemplo, estas povoações na Groenlândia não têm estradas entre elas, por causa dos fiordes, quer dizer, portanto é tudo por barco, quer dizer, portanto, isto convida tudo ao isolamento, isto é, este espaço convida ao isolamento, convida ao isolamento e ao desenvolvimento de tradições diferentes, portanto esta população de Inuit fala 3 línguas, obviamente relacionadas entre elas, porque são a mesma cultura, mas já diferenciadas porque estavam em zonas diferentes da Groenlândia. E houve embates violentos com os noruegueses que estavam a chegar? Os noruegueses, é curioso, os noruegueses quando eles chegam, a principal expedição é em 1721, portanto já no princípio do século XVIII, eles vão à procura dos homens do Norte e vão à procura de quem é que é o grande empresário da expedição. O grande empresário da expedição é um missionário protestante, Hans Hegeda, norueguês, que tem esta angústia tremenda. Um dia acorda com esta ansiedade terrível, que é provável que ainda haja homens do Norte na Groenlândia e ainda são católicos. Não ouviram falar da reforma. Portanto, isso deixa-o sem dormir, deixa-o num estado de angústia enorme. É preciso, como é que há noruegueses que ainda podem ser católicos? Para ele é uma coisa que o deixa absolutamente transtornado e, portanto, faz tudo. E é o argumento que usa. Temos de ir lá salvar aquelas almas porque estão entregues à idolatria católica, porque obviamente não ouviram falar da mensagem protestante, luterana, e portanto ele lá consegue arranjar esta expedição para ir resgatar os noruegueses católicos que em princípio estariam na Groenlândia. Não encontra obviamente noruegueses absolutamente nenhum, encontra os Inuit e resolve mudar a empresa, quer dizer, em vez de ser para converter os noruegueses católicos, uma vez que já não há noruegueses, vamos tentar converter os Inuit e é isso que eles vão fazer. Portanto, a presença norueguesa na Groenlândia é a missionação, é a conversão dos Inuit ao cristianismo luterano, onde eles vão ter grande sucesso, porque os Inuit hoje são todos cristãos luteranos, quer dizer, portanto, conseguem-nos converter mesmo. Mas agora, eu estava a falar de homens do Norte, agora comecei a falar de noruegueses, e hoje a Groenlândia, como devem ter reparado, é parte da Dinamarca. É parte da Dinamarca. Onde é que entram os dinamarqueses? Tal como as Ilhas Faroé também são parte da Dinamarca. E, reparem já agora só este pormenor. As Ilhas Faroé têm 1.393 km². Uma fraçãozinha dos 2 milhões, dos 2 milhões da Groenlândia, mas tem a mesma população da Groenlândia, quer dizer, curioso. Bem, mas como é que a Groenlândia norueguesa é hoje da Dinamarca? Bem, isto tem a ver com a política da Escandinávia e do norte da Europa. O que são hoje a Dinamarca, a Noruega e a Suécia fizeram parte do mesmo reino entre 1397 e 1523. Portanto, eram a mesma monarquia. Durante quase 350 anos. E desde 1523, portanto, a Suécia separa-se em 1523, mas a Noruega e a Dinamarca continuam unidas. Portanto, continuam a ser um só reino. Mais uma nota apenas para termos uma noção do espaço e do que é que estamos a falar. Estes países são enormes, sobretudo a Noruega e a Suécia. São países gigantescos, cada um deles é quase do tamanho da Península, ou mais até da Península Ibérica, portanto são países enormes, mas têm populações muito pequenas. A Noruega mesmo hoje tem só cerca de 5,5 milhões de habitantes, portanto tem metade da população portuguesa em 385 mil km². A Suécia tem 10 milhões de habitantes, mas em 450 mil km². A Dinamarca tem 6 milhões, enfim, aí num país que é metade de Portugal, 46 mil km². Mas, quer dizer, estamos a falar de populações pequenas. Portanto, se nós projetarmos isto para o passado, estamos a falar de 1 milhão de pessoas ali, 1 milhão de pessoas acolá. Portanto, são populações relativamente pequenas. Mas, portanto, a partir de 1523 é a Noruega e a Dinamarca que estão unidas. Ora, isso vai acabar em 1814.
Em 1814, eu não vou explicar aqui as circunstâncias políticas em que isso acontece para não sairmos dos 40 minutos, ou não muito dos 40 minutos. Acho que vamos sair dos mas 40 pelo minutos, tratado, o chamado Tratado de Kiel, a Noruega e a Dinamarca separam-se, mas as possessões extra-europeias do reino, portanto, as Ilhas Faroé, a Groenlândia e a Islândia, ficam para a Dinamarca. E porquê? E porquê? Porque verdadeiramente o que está a acontecer em 1814 é o seguinte: o rei da Dinamarca está a dar a Noruega à Suécia. Okay. Ele está a dar a Noruega à Suécia, diz: vocês ficam aos suecos, vocês ficam com a Noruega, mas eu fico com as possessões da Noruega. Portanto, na prática, o que eles estão a fazer é como se o rei da Dinamarca e o rei da Suécia estivessem a dividir a Noruega. Portanto, a Suécia fica com a parte da Noruega que está na Europa, a Noruega de hoje em dia, na Península Escandinava. Que estavam juntas no século XIX. Que vão estar juntas no século XIX, e a Dinamarca fica com as possessões que a Noruega tinha fora da Europa, a Groenlândia, as Ilhas Faroé, a Islândia. Este arranjo não é pacífico, atenção, porque a Noruega, que fica junta com a Suécia durante o século XIX, volta-se a tornar independente em 1905, no princípio do século XX. E quando a Noruega se torna independente no princípio do século XX, diz: mas onde é que estão as nossas possessões extra-europeias? E em 1931 a Noruega tenta ocupar a Groenlândia, dizendo que a Groenlândia é terra de ninguém. Aquilo é terra de ninguém, terra nullius, quer dizer, terra de ninguém. Tenta ocupar. A Dinamarca protesta, diz que não, aquela terra, o Tratado de 1814 disse que a terra é nossa, e isso vai ser resolvido por um tribunal internacional, que é o Tribunal Internacional da Liga das Nações, que vai examinar as reivindicações dinamarquesas e as reivindicações norueguesas, e vai finalmente, em 1933, atribuir a Groenlândia à Dinamarca. E a Noruega conforma-se. Mas reparem, portanto, aqui já há uma disputa da Groenlândia entre a Noruega e a Dinamarca no princípio do século XX. E ainda nem chegou os Estados Unidos para essa disputa. Ainda não chegámos ainda. Bom, mas a verdade é que nós chegamos foi realmente ao final do nosso tempo, e portanto os nossos ouvintes que nos estão a ouvir em FM ficam a saber que a Groenlândia não só dá para um programa de 40 minutos, como os 40 minutos não chegam. Portanto, quem nos quer continuar a ouvir tem que ser em podcast. Quem está em direto, eu despeço-me até para a semana. Rui, então, reformulo a minha pergunta inicial. Rui, achas que a Groenlândia dá para um programa de 50 minutos? Vamos tentar agora ficar nos 50 minutos. Bem, então, estávamos... A Dinamarca ficou lá. Em 1933, a Dinamarca... A Groenlândia é dinamarquesa, pacificamente. Ora bem, a Noruega aceita. E o que é que se passa desde então? Bem, a Groenlândia, o que se passa é que a Groenlândia vai mudar de estatutos. Portanto, em 1721, quando os noruegueses regressam em força à Groenlândia, a Groenlândia torna-se uma colónia da Noruega. Sim. Os inuites nunca tiveram direito a nada. Os europeus eram os mais poderosos ali. Portanto, não foi muito diferente quase de uma colonização? Foi um bocadinho diferente, porque há muito menos população europeia, os interesses são muito reduzidos, quer dizer, aquilo não é propriamente. E não houve aquela história do extermínio dos índios? Não, até porque... Trouxeram bactérias, as bactérias lá morriam todas com o frio. Das bactérias, quer dizer, mas não, porque basicamente não há possibilidade de substituir aquela população inuit por uma população europeia ao mesmo nível, portanto, aliás, é interessante. Aliás, nunca houve grande atenção, quer dizer, nós mesmo em relação à colonização da América, no caso dos espanhóis, eles não estavam interessados em exterminar os índios, porque eles precisavam dos índios para colonizar. A colonização foi feita com os próprios índios, não foi feita com os europeus, foi feita com os próprios índios, eles é que era a maior parte da mão de obra, a maior parte para trabalhar, portanto precisavam
a extinção tem o resultado do contacto com doenças do velho continente. Bem, mas no caso da Groenlândia, o que acontece com a Groenlândia? A Groenlândia tem vários estatutos. Portanto, é uma colónia, em 1721 torna-se uma colónia de Noruega, depois em 1814 essa colónia passa a ser uma colónia da Dinamarca, quando a Dinamarca se separa da Noruega, mas fica com as possessões extra-europeias da Noruega, e depois vai evoluindo. Em 1953, portanto, já depois da Segunda Guerra Mundial, a Dinamarca decide declarar a Groenlândia território dinamarquês. Um bocado como, quer dizer, portanto, acabou com a colónia. Deixou de ser colónia, passou a ser uma província da Dinamarca. Como Portugal fez também depois da Segunda Guerra Mundial com os seus territórios sob a sua administração em África. E há a partir dos anos 50, há uma política de dinamarquização da Groenlândia. A única língua admitida é o dinamarquês. As crianças, para seguirem estudos secundários, têm de o fazer na Dinamarca, é de propósito, para irem todos para a Dinamarca estudar. E há uma política de alfabetização e de educação da população inuit, mas são levados para a Dinamarca para estudar. Esse estatuto, portanto, o Estatuto de Território da Dinamarca, muda em 1979. Em 1979, a Groenlândia adquire autonomia, com um parlamento próprio. Isto é, o chefe de Estado continua a ser o rei da Dinamarca, o governo, para efeitos de defesa e de relações externas, continua a ser o governo da Dinamarca, mas o governo torna-se autónomo. Um bocadinho como a Madeira, não é? Como as regiões autónomas em Portugal a partir de 1976. Mas isso evolui em 2009, quando há o reconhecimento de que o povo da Groenlândia é um povo separado dos dinamarqueses. Não são dinamarqueses. Embora tenham o passaporte dinamarquês, não são dinamarqueses. E a única língua passa a ser o groenlandês, portanto, uma língua dos Inuit. Groenlandês. Portanto, o groenlandês existe. Existe, é uma das línguas dos Inuit. Há uma outra complicação aqui. Portanto, neste momento, a Groenlândia está com uma autonomia já quase num processo de separação em relação à Dinamarca. E ainda há outra coisa. Em 1986, a Dinamarca faz parte da União Europeia, mas a Groenlândia saiu da CEE em 1985. Portanto, a Groenlândia não faz parte da CEE. Porque não queriam estar com Portugal? Não era por causa de Portugal. Nem por causa da Espanha. Não havia tanta animosidade assim. Os Corte Real não deixaram lá uma memória tão traumática. Não temos nada com estes portugueses. Se eles entram, nós saímos. Não foi isso. Não, foi por causa da regulação europeia das pescas. Aliás, é a mesma razão pela qual a Islândia e a Noruega também estão fora da União Europeia. Não querem fazer parte da União Europeia por causa da regulação europeia das pescas. E, só para dar uma ideia da importância das pescas na Groenlândia, 90% das exportações da Groenlândia são peixe. Quer dizer, portanto, aquilo é uma coisa muito grande. A Groenlândia, quer dizer, está fora, mas portanto, é associada da União Europeia, portanto, tem direito também a subsídios. Isto tem a parte boa, não tem a parte má, que é a das regulações. Mas esta mudança de estatutos, e sobretudo a possibilidade do Estatuto da Groenlândia vir a mudar outra vez, porque há um movimento para a independência da Groenlândia, é uma das razões porque se voltou a falar da Groenlândia hoje em termos políticos, porque a Groenlândia parece estar a seguir o percurso da Islândia. A Islândia, portanto, também tinha ficado parte da Dinamarca em 1814, mas em 1904 adquiriu autonomia, portanto, um parlamento próprio em relação à Dinamarca, e depois adquiriu soberania em 1918, portanto passou a haver apenas uma união dinástica, portanto o rei da Dinamarca também era rei da Islândia, e em 1944 a Islândia tornou-se uma república e separou-se de vez da Dinamarca. Portanto, a Groenlândia neste momento parece estar a seguir o percurso da outra ilha próxima, que é a Islândia. Mas há uma grande, apesar de tudo, também não há muita gente a viver na Islândia, mas não são 57 mil. A Islândia tem 400 mil habitantes em 103 mil quilómetros quadrados, é maior do que Portugal, é maior que Portugal. Agora, a Groenlândia é um território do tamanho da Europa Ocidental com 56 mil habitantes. E não é só isso. Depende dos subsídios da Dinamarca. Isto é, 1/3 a metade do orçamento da Groenlândia são subsídios dinamarqueses. É dinheiro que os dinamarqueses lhe dão. Portanto, não parece
um território muito viável para viver independente, como um país independente. O mais provável é sair. A ideia aqui, ou a suspeita que há é, se sai da dependência de uma potência, é para cair mais tarde ou mais cedo na dependência de outra potência externa. E porquê é que há este interesse pela Groenlândia? Bem, por causa do degelo. Portanto, o gelo está a diminuir. A diminuição do gelo pode facilitar o acesso aos recursos minerais que estão no solo sob a camada de gelo, que agora, enfim, a 3 km de profundidade não é fácil, mas se a camada de gelo diminuir, torna-se mais fácil aceder a esses recursos. Ora bem, a Groenlândia não tem meios, ela própria, para explorar esses recursos, mas, por exemplo, a China está constantemente a oferecer-se como parceira da Groenlândia para explorar as chamadas terras raras, enfim, uns minérios que no mundo de hoje se tornaram extraordinariamente importantes. Essa é uma das razões. A outra razão também tem a ver com o degelo e é a possibilidade de aumentar a circulação marítima com o degelo no Ártico. E isso faria também da Groenlândia um ponto importante de controle dessa circulação no Ártico. E que é a maneira mais próxima de circular entre o continente americano e a Europa. E a Ásia e a Europa também. Isto é o norte da Ásia e a Europa. Isto é os Estados Unidos, por exemplo, o governo americano, um dos receios que tem é que esse gelo, esse aumento da circulação, no Ártico, facilita a entrada da Rússia e também da China no Atlântico, isto é, através do Atlântico Norte. E os Estados Unidos têm uma longa tradição de interesse pela Groenlândia. Os Estados Unidos, toda a gente sabe, os Estados Unidos ocuparam a Groenlândia, toda a gente sabe por causa da discussão que houve hoje, agora, ocuparam a Groenlândia em 1941, quando a Dinamarca estava ocupada pela Alemanha nazi, durante a Segunda Guerra Mundial, portanto os Estados Unidos ocuparam a Groenlândia, e em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, propuseram comprar a Groenlândia à Dinamarca. E não era a primeira vez que o faziam. A primeira vez tinha sido em 1867. No século XIX, portanto, os Estados Unidos já tinham proposto à Dinamarca comprar a Groenlândia. Os Estados Unidos, neste momento, têm uma base militar na Groenlândia, que mantém desde a Segunda Guerra Mundial, mas o interesse em relação à Groenlândia é muito grande. E, portanto, é muito provável que as declarações do novo presidente dos Estados Unidos talvez não tenham bem como destino a Dinamarca estas propostas, mas tenham como destino, por exemplo, a China, no sentido dos Estados Unidos estarem a assinalar que há uma área, com o Canadá, a Groenlândia, o México e o Panamá, em que não admitem influência externa. Isto é uma espécie de renovação da doutrina de Monroe do século XIX, que o presidente dos Estados Unidos que disse que não admitia a interferência de potências europeias nas Américas, os Estados Unidos não admitiriam essa interferência e provavelmente agora também está os Estados Unidos a dizer aos chineses e aos outros, atenção, isto é Groenlândia, se calhar isto a ilha vai tornar-se independente, tem uma população muito pequenina, imensos recursos sustentadores, não pensem, nem sequer pensem em vir para aqui, quer dizer, nem sequer ainda conseguimos meter mais umas estrelas na nossa bandeira. E há, por outro lado, que lembrar que a maior parte dos territórios que compõem os Estados Unidos foram comprados no século XIX. Quer dizer, os Estados Unidos compraram territórios à França, compraram territórios ao México, compraram territórios à Espanha, compraram territórios à Rússia, ou à Rússia compraram o Alasca, ao México compraram o Texas e a Califórnia, à Espanha compraram a Flórida, à França compraram aquilo que se chamava a Louisiana, que não é o atual estado da Louisiana, mas é praticamente todos os Estados Unidos, o centro dos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos estão habituados a comprar território, portanto, para eles é uma coisa assim normal. E o Trump é um especialista em imobiliário. Nem sempre são bons negócios, curiosamente. Quer dizer, estes negócios foram sempre considerados ruinosos por uma parte dos políticos americanos. Quer dizer, nós já falámos aqui da compra do Alasca, em que o presidente, coitado, teve de enfrentar no Congresso, toda a gente dizemos o que é que está a fazer, vai comprar montes de gelo, ursos e pinguins, para que é que a gente quer isso? E ele disse, não, isto é interessante, e lá conseguiu comprar. E descobriram que havia lá petróleo, assim. Pronto, e portanto a Groenlândia também
também há esta lógica, isto é, dos Estados Unidos terem constantemente estado ali numa posição de compradores, quer dizer, nas Américas, e portanto também estão ali a ver a Groenlândia. Sim. A Groenlândia está com um estatuto indefinido, flutuante, e portanto eles estão a assinalar, pelo menos estão a assinalar que mais ninguém tem ideias de entrar na Groenlândia. E Muito que a bem. Groenlândia faz parte, digamos, da esfera americana, da esfera de influência americana, quando até agora fazia parte da esfera, digamos, de influência europeia. Sim, muito bem. Bom, e é assim que termina esta edição de E o Resto é História, com um bom tema de inverno, como convém. Nós voltamos para a semana.